Olá, gente. E hoje eu estou com o prazer aqui de ter o Georges Basile comigo. O Georges é engenheiro de software na Fundação Endless OS e mantenedor de diversos programas do projeto GNOME. Georges, um prazer enorme ter você aqui comigo, cara. Muito obrigado por você tirar um pouco do teu tempo no sábado à tarde para conversar comigo. Prazer é meu. Muito feliz de estar aqui, Marcelo. Perfeito, obrigado, cara. E, Georges, conta pra gente, como é que você se interessou por computação? Isso foi recente? Foi mais atrás na vida? Como é que foi isso? Não, o meu interesse é desde que eu era bem pequenininho. Eu fui alfabetizado usando computador, meus pais compraram um computador antigo, caramba, difícil naquela época. Eu nasci em 95, né? Então a tecnologia estava engatinhando, assim, aqui no Brasil, a tecnologia para uso pessoal estava engatinhando. E eles fizeram um esforço danado, conseguiram comprar um computador para eu usar. Na época eu era filho único, né? Depois nasceu minha irmã, e aí a gente foi alfabetizado já meio que em computador. Fazendo um referendo a um outro convidado aqui do programa, o Felipe Borges, grande colega, inclusive, abraço pro Felipe. A gente teve uma parte parecida aí, que quando a gente era criança, a gente era muito curioso e tinha muito interesse em tecnologia. Eu me identifiquei bastante com ele quando ele falou isso, né? E eu também era curioso pra caramba, comecei a mexer em computador, tinha uns computador velho lá em casa que a gente pegou na rua, assim, eu e um colega meu, a gente pegou na rua o computador, começou a mexer, montar, tira memória, põe memória, tira processador, vê se funciona, vê se não funciona, pedir pororó, e começou assim, né? A gente foi interesse desde muito pequeno. Ô Jorge, como é que foi o teu ensino médio? Você teve alguma coisa relacionada à computação no ensino médio ou não? Como é que foi essa parte da vida? Junto com o ensino médio, a partir do segundo ano, eu fiz técnico em informática em São Paulo, que a gente viu programação e um curso técnico tem várias introduções a várias áreas, né, da computação, nada muito profundo como uma faculdade, mas já dá um bom panorama aí. Quando eu comecei, durante o ensino médio, eu já tinha, na verdade, eu já sabia programar desde antes disso, então foi tranquilo fazer esse curso para mim, né. E você começou a programar, você foi autodidata? Você conseguiu aprender a programar antes desse curso? Que tipo de recurso que você usou para começar a aprender a programar? Eu comecei a programar foi por conta própria, quando eu era bem pequeno. Foi bem antes do ensino médio. E eu lembro até hoje, porque isso me marcou muito, né? Cara, quando a gente estava mexendo nos computadores, tentando entender como é que funcionava, e aí um dia eu lembro que ainda era internet de escada, e eu pesquisei no KD, não existe mais, como criar arquivos.exe. E a primeira resposta era no Yahoo Respostas. E estava escrito assim, uma coisa assim, eu não lembro direito. Você tem que aprender uma linguagem chamada C. Naquela época eu era uma criança, né? Eu comecei a tentar encontrar algum lugar para aprender C. Aí eu encontrei um site que eu acho que não existe mais também, chama Apostilando. Baixei uma apostila em C, fiz meu primeiro programa, uma calculadorazinha. Que você colocava um número, colocava mais, menos, vezes ou dividir, asterisco ou barrinha, né, para vezes e dividir, e colocava o segundo número e ele fazia isso. Foi o primeiro programa que eu fiz. Aí daí pra frente eu fui aprendendo por conta própria, né? Fui fazendo as coisas, num certo ponto eu comecei a aprender GTK, foi inclusive antes do ensino médio. Foi isso, né? Foi desde muito pequeno. Isso é muito legal, né? Essa coisa do autodidata e aprender C e já começar até a mexer com o GTK. Depois a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre GTK. Mas deixa aqui na faculdade. Você fez faculdade, pelo que eu entendo, né? E como é que foi a transição do ensino médio para a faculdade? Como é que foi a experiência na faculdade? Sim, eu fiz faculdade, eu fiz o curso de Sistemas de Informação na USP, que fica no campus da USP Leste. Foi interessante, né? Pelo que eu entendo, parece que assim, tem dois grandes campos de conhecimento. Tem a engenharia, que é um círculo assim, de conhecimento, e tem um outro círculo que é a administração. Pelo que eu entendi lá de como funciona a USP, eu não sei se é assim em outras universidades, mas o curso de Ciências da Computação está exatamente no meio entre administração e engenharia. O curso de Engenharia da Computação está mais para engenharia do que para administração. E o curso de Sistema de Informação está mais para administração do que para engenharia. Então foi legal pra caramba, eu gostei. A parte de computação, a parte de programação, como eu já tinha bastante bagagem nisso, não foi um problema para mim, felizmente. Então eu consegui aproveitar bastante a parte de administração, as matérias que não tinham exatamente a ver com computação, né? E claro, também as matérias de computação, tem inteligência artificial e um monte de coisa assim. E no geral, assim, foi uma experiência fantástica. Eu também fiz mestrado, eu não sei se eu cheguei a comentar antes, mas eu fiz mestrado em sistema de informação e inteligência artificial também, especificamente em processamento de linguagem natural. Aí foi bem mais difícil, né? Aí foi complicado, mano.
Jorge, você foi direto da graduação para o mestrado e o mestrado foi na USP também. Conta um pouquinho mais para a gente aqui sobre o mestrado e como é que foi esse processo de transição da graduação para o mestrado. Sim, foi direto. Foi no curso da USP Leste. Eu não sei como é agora, né? O curso de Sistema de Informação na USP. Na época que eu fiz, eu consegui rearranjar as matérias. Como eu ainda não trabalhava, eu entrei na faculdade meio cedo, com 16 anos e tal. E aí, como eu tinha um tempo disponível, eu comecei a pegar as matérias que seriam feitas nos próximos semestres e comecei a adiantá-las, à noite e à tarde. Então, eu acabei terminando o curso um pouco antes, e aí foi direto para o mestrado, que também foi na USP Leste, no mesmo sistema de informação também, com um professor fantástico que eu tive na graduação. Foi meio punk, né? Eu não recomendaria outras pessoas fazerem isso, porque é muito cansativo. Mentalmente, emocionalmente é exaustivo, mas o mestrado em si foi... Cara, é difícil, mas você aprende muita coisa. E como é uma coisa meio científica, é menos programação e mais conhecimento, né? Você tive que trabalhar muito com dados e conhecimento e técnicas e algoritmos, mas não algoritmos no nível de implementação. Não foi algoritmo do tipo escrever o código em uma linguagem de programação, foi uma coisa mais matemática, sabe? Então isso sim foi desafiante, isso foi... Até me dá um arrepio aqui de lembrar de todas as coisas que tive que passar lá para conseguir fazer, mas deu tudo certo no final. E você falou que tua área era inteligência artificial. Como é que foi isso? Que tipo de coisa que isso gerou para você em termos de conhecimento que foi importante para o tipo de trabalho que você desenvolve hoje em dia? Eu acho que eu nunca trabalhei especificamente com inteligência artificial. Quando eu decidi fazer o curso, é muito difícil falar dessas coisas como se elas tivessem acontecido separado, como se eu tivesse sentado, tomado uma decisão e já soubesse naquela época, né? Geralmente essas coisas acontecem e a gente tenta dar um significado para elas depois. Acontece o seguinte, quando eu estava na faculdade, eu já estava contribuindo com o Gnome. Na verdade, eu tinha começado a contribuir com o Gnome no ensino médio. Na faculdade eu estava até a cabeça, assim, de contribuições do Gnome, já era mantenedor do calendário naquela época. E uma das coisas que eu queria fazer no calendário era fazer um processador de linguagem natural. Então eu queria que você clicasse lá no calendário e colocasse assim, sei lá, festa do pijama, na casa de fulano, às 19 horas, e o calendário identificasse o lugar, o horário, e queria que isso funcionasse em qualquer língua, entendeu? Inclusive em línguas que seriam mais difíceis de, por exemplo, quebrar as palavras, quebrar a frase em palavras, por exemplo, chinês, vietnamita. É muito mais difícil você descobrir onde uma palavra termina e outra começa, etc. E eu fiquei fascinado naquela época, eu tava fascinado, eu tava maluco pra tentar fazer isso, e aí eu decidi fazer o mestrado com base nessa fascinação, né? E aí eu fiz um mestrado em processamento de linguagem natural, que é um subcampo aí da inteligência artificial. Na verdade é um subcampo gigantesco da inteligência artificial e complicado também pra caramba. Como tudo que envolve conhecimento quando você fala assim, inteligência artificial, parece que é uma coisa só, mas cada subcampo do conhecimento é um microcosmo, um universo, assim, separado praticamente. Hoje eu não trabalho com isso. Na verdade, eu nunca trabalhei especificamente com isso. E também nunca cheguei a fazer essa parada no calendário que eu queria fazer antes. Mas aconteceu, naquela época eu estava querendo fazer isso no calendário. E aí juntou com o fim do curso, juntou com o começo do mestrado. E aí foi tudo assim, de uma vez, então, sem pensar muito. Entre você e o Felipe, eu já sei com quem que tem que falar quando alguma coisa não estiver funcionando aqui no Gnome. Jorge, voltando lá um pouquinho atrás, você falou que você começou com o Gnome no ensino médio. Como é que o Linux apareceu na tua vida? Conta pra gente como é que foi isso. Essa é uma história legal, né? Quando eu era mais novo, quando eu era criança, teve uma vez um primo meu apareceu com uns computadores velhos que ele encontrou na rua. Carcaça, né? Era coisas jogadas, peças soltas, assim. Uns pentes de memória soltos, processador com pino faltando, placa-mãe, carcaça de computador. A gente começou a brincar com isso, sabe? Tira o processador daqui, põe ali, vê se funciona, vê se é mais rápido, põe memória, tá funcionando, não tá, não sei o quê. A gente conseguiu montar uns computadores funcionando, que ligavam, sabe? Não saía fumaça, não saía nada do tipo. Aí a gente se deparou com um problema. Falou, putz, como é que a gente vai rodar isso aqui agora, né? Não adianta só você ter um computador, você precisa colocar um sistema operacional. Aí a gente procurou lá um pouco e descobriu o Linux. Eu lembro que a gente foi... Eu não tenho uma memória muito boa desse período, foi muito tempo, cara, tinha uns 9, 10 anos. E a gente pegou uma porrada de disquete, socou o Slackware lá, porque não sabia exatamente o que era cada coisa, né? Que era distro de Linux. Foi uns 20 disquetes, ou menos, ou mais, uma parada assim. Cada um com a mesma capacidade de armazenamento que, sei lá, minha unha do dedão do pé.
e instalamos o Linux e fomos se virando, né? Naquela época não tinha, foi o quê? 2003, 2004, 2005, isso não tinha plug and play. Não tinha, sabe, você colocar o USB e o negócio identificar o que tá rolando. Tinha que compilar o kernel com os drivers que tinham que usar no computador. Era um computador que tinha acho que 128 megas de memória dividido em 4 pentes, uma parada, tudo feito assim. A gente não sabia o que tava fazendo. A verdade é essa, não tinha a menor ideia do que tava fazendo. A gente foi aprendendo, começou a aprender Linux aí. Foi aí que comecei a usar, né? E depois eu pulei pro Kurumin, depois eu pulei pro Arch. E do Arch eu fiquei até hoje. Acho que eu tô há 15 anos usando Arch, uma parada assim. Ô, Jorge, e como é que você descobriu o GNOME? Já começou desde assim que você entrou no Linux, já começou a usar o GNOME ou foi mais tarde isso? Eu não lembro exatamente em que ponto eu comecei a usar o GNOME, mas eu baixei lá e... Como é que eu vou explicar? Não foi uma decisão, sabe, o Marcelo? Não foi uma coisa do tipo, hoje eu vou aprender a usar o GNOME e vou ficar no GNOME. Aconteceu, assim. E comecei a usar e fiquei. Até hoje eu tô aqui. E é interessante que é mais um daqueles eventos da vida, né, que você falou. A gente estava conversando off aqui, né, a vida tem várias estradas para chegar em algum lugar, né, e em algumas dessas estradas, às vezes você entra por acaso, né, e aquela estrada gerou um caminho fantástico, né, na tua vida, né. E como é que foi a chegada no primeiro emprego? Você está aqui trabalhando com Linux, você foi à faculdade, mestrado e tal. Como é que foi a chegada ao teu primeiro emprego? Isso é uma parada interessante também. Então, assim, eu comecei a contribuir com o GNOME foi logo no final do ensino médio. Comecei a contribuir com algumas traduções. Depois eu comecei a mandar um código para o calendário, uns patches para o calendário. E aí começou a estrada das contribuições, né? Em 2014, 2013 ou 2014 eu já era mantenedor do calendário, porque o rapaz que tinha criado ele não pôde continuar mais trabalhando e passou o bastão para mim e até hoje eu estou mantendo o calendário, já tem quase 10 anos. Com esse envolvimento, aí eu descobri que tinha uma parada chamada o Google Summer of Code. Como eu já estava envolvido no GNOME, as notícias espalharam, né? Tava tendo o Google Summer of Code, ia ter mais uma rodada. Os mentores, mantenedores colocaram lá a lista de ideias. Que o Google Summer of Code funciona mais ou menos assim, né? As comunidades que são aceitas no projeto do Google Summer of Code, elas têm um número de vagas e os mantenedores vão lá e escrevem ideias de projetos. Os estudantes leem essas ideias, vê o que interessa mais e escrevem um projeto, uma proposta para executar essas ideias, né, para pôr em prática. Tem o processo de seleção, que o pessoal lê as propostas de todos os estudantes e escolhe as que têm mais potencial. Eu fiquei sabendo que estava tendo isso, li a lista de ideias lá e encontrei uma que eu achei interessante, no Nautilus. O gerenciador de arquivos do GNOME tinha uma ideia lá, que ainda estava meio vaga, mas eu achei interessante pra caramba, que era melhorar a barra lateral do Nautilus. Que tem a favoritos, pasta pessoal, documentos, pedido para o depois tem os arquivos na nuvem, depois tem os seus favoritos e aí tem os outros locais, né? Você pode pegar o Nautilus e ver isso agora. Tem o último elemento lá, é outros locais. Esse foi o meu projeto do Google Summer of Code. Foi fazer esse outros locais, que antes não tinha isso, e tudo que aparecia nessa parte de outros locais estava na barra lateral. Então você colocava 2 negócios USB e colocava uma conta online no GNOME e você já não conseguia mais usar a barra lateral porque estava cheia de coisa. Aí a gente moveu várias coisas aí para outros locais. O projeto inicialmente era para ser só no Nautilus, né? Mas ele acabou crescendo e englobando também o GTK. Então, quando você vai abrir um arquivo usando, sei lá, qualquer programa GTK, você vai abrir um arquivo, abre o diálogo lá para seleção de arquivos, também vai ter os outros locais, que também foi para os dois. O mesmo negócio acabou indo para 2 lugares diferentes, né? Assim que eu comecei a fazer isso, no meio do projeto, mais ou menos, teve a GUADEC, que é a conferência do GNOME. Na época foi em 2015, eu tinha acabado de entrar no mestrado, entrei no Google Summer of Code, foi aprovado no Google Summer of Code, e aí teve a GUADEC. Fui participar, porque isso é exigido de quem participa do Google Summer of Code no GNOME. Apresentei esse projeto lá, mostrei como é que estava indo as coisas, estava escrevendo também no meu blog o progresso das coisas, e na época o Cosimo Cecchi, ele trabalhava na Endless, eles estavam interessados em trabalhar no Nautilus e ficaram interessados nesse projeto, aí me mandaram a proposta. Ele me mandou um e-mail perguntando se eu estava buscando trabalho. Eu falei, tá bom, né, vamos lá. E aqui estou até hoje, né, 7 anos depois. Era incrível, né? Como é que as portas vão abrindo na vida, alguma coisa que você criou e o trabalho que você fez gerando a oportunidade aqui para você. Realmente é absurdamente fantástica essa história.
E o Jorge, enquanto a gente está falando ainda sobre nome, mais cedo você mencionou aqui GTK. Aliás, antes da gente falar de GTK, você mencionou um termo aqui que talvez muitos dos nossos ouvintes não saibam o que é, disquete. Eu sou da era pré-disquete, né? Em disquete existia. Mas é incrível, né? Que você, no momento que você queria instalar um programa, você precisava pegar os disquetes, colocar no computador, instalar o programa. E hoje em dia você tem aí os thumb drives e, sinceramente, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu acho que a última coisa que eu instalei com o thumb drive foi o Linux, que eu montei uma máquina nova e dei o boot aqui e fui embora, né? E hoje você baixa basicamente tudo online e você tem acesso à internet, essa é a vida, né? Interessante como a coisa evolui. Mas falando aqui um pouco do GTK, explica para quem não conhece o que é o GTK e qual a importância disso para o universo Gnome. O GTK é o que a gente chama de um toolkit. É um longo caminho entre o que o computador processa e o que aparece na tua tela. Tem muitas coisas que tem que acontecer ali para você ter as cores e os pixels na tua tela. Tem lá os subsistemas, tudo mais, e aí os programas conversam com o kernel para poder mexer no hardware, e aí tem outros programas que conversam com programas que conversam com o kernel. Então, é o caso das janelas dos programas que a gente usa, né? Por exemplo, quando eu abro uma janela, aqui eu abro, sei lá, o gerenciador de arquivos, o Nautilus, ou então eu abro o calendário, é uma janela de um programa. E aí essa janela desse programa tem que se comunicar com outro programa, que a gente chama de compositor, que no caso pode ser o Gnome Shell, ou o KDE Plasma, ou o XFCE. E aí esse programa compositor, ele é que vai pintar uma janela em cima da outra, vai pintar a barra lá em cima e tudo mais, vai pegar esse quadro final, né, esse montoado de pixels e jogar lá pro kernel colocar na tua tela. Então, isso é assim, bem por cima é o que acontece. Agora, seria uma loucura se cada um dos programas tivesse que refazer do zero o modo com que eles desenham os botões, os ícones, o texto, tudo mais. Então, isso a gente faz aquela famosa fatoração, né? Quando você tem x, aí você fatora tudo e fica só o que não é x. Então, a gente fatorou. Isso eu não estou falando assim, não foi eu pessoalmente, isso já acontece há, sei lá, 40, 50 anos, 60 anos. O GTK é uma dessas, entre muitas aspas, aí, fatorações. Então, o GTK é um toolkit, ele tem botões, ele tem código para desenhar ícones na tela, tem código para desenhar texto, tem código para receber eventos, por exemplo, quando você mexe o teu mouse e alguma coisa na tela muda de cor, o programa recebeu um evento, né? O mouse mexeu. E aí ele tem que calcular o que vai acontecer com o mouse naquela posição, o cursor naquela posição. Ou então você apertou alguma coisa no teclado, vai gerar um evento que vai passar para o kernel, que vai passar para o compositor, que vai passar para o programa, e aí o programa vai ter que saber como reagir a isso. E o GTK, basicamente ele cuida disso. Então, o desenvolvedor de aplicativos, a desenvolvedora de aplicativos, pega o GTK e já está muita coisa pronta. A pessoa não precisa mais pensar como que eu vou desenhar o botão na tela. Ela só coloca o botão e o GTK cuida disso. Ela não precisa mais pensar como que eu vou receber um evento. O GTK vai avisar, entendeu? E é para isso que serve um toolkit. O GTK, ele é o toolkit que a gente usa no Gnome. Todos os aplicativos do Gnome usam GTK. Perfeito. E acho que é importante as pessoas entenderem também que o GTK ajuda aqui na padronização das aplicações, né? Fica com aquela carinha semelhante também, né? Exatamente. Jorge, você falou que você trabalha desde basicamente o teu primeiro emprego, entrou na fundação Endless OS, né? E você está com ele já, acho que você mencionou 7 anos, se não me engano aqui. Conta pra gente um pouco sobre o trabalho da fundação. O que é o Endless OS? Conta pra gente, por favor. A Endless ela começou como uma empresa e depois, em 2019, ela fez a migração para virar uma organização não governamental. Isso porque a gente o pessoal percebeu que a missão da Endless era muito mais voltada para non-profit, para uma ONG, do que para uma empresa em si. Como que eu posso descrever? A Endless, ela basicamente trabalha com acesso à informação e empoderamento de pessoas que mais precisam de acesso à tecnologia. Se você for no site da Endless e tudo mais, o que vocês vão encontrar é o termo reduzir a divisão digital. Porque assim, a gente fala de computação, a gente fala de tecnologia, fala do computador, fala do smartphone, fala do GTK, fala do Gnome, fala do compositor, fala do kernel. E isso tudo é legal pra caramba, isso é interessante pra caramba. Eu trabalho com isso, eu amo tudo isso que eu tô falando, eu adoro do fundo do meu coração.
Só que é o seguinte, 60% das pessoas do planeta não tem acesso a isso. Não tem acesso a um computador. Então, menos da metade das pessoas do mundo tem acesso a um computador. Menos ainda tem acesso a uma internet, sabe? Isso é uma desigualdade de acesso à tecnologia que é brutal e tira a possibilidade de muita gente de fazer muita coisa. A pessoa não tem... A grande compreensão que o Matt Dalio teve em 2011 é que é o seguinte, disco rígido é barato, memória é barato, o que é caro é transporte, é internet, essas coisas. Então, se a gente pegar e fazer um computador que funciona offline e distribuir por onde as pessoas não têm acesso, não têm conexão, a gente vai dar um passo gigante na redução da barreira da divisão digital, né? Pelo que parece, ele estava certo. Essa percepção dele aí da realidade, ele deu um tiro certeiro. Então, a Endless, ela trabalha muito a gente trabalha muito com a ideia de computador offline, que funciona tão bem offline quanto online, que tem uma porrada de conteúdo offline para você acessar sem internet. Tudo que envolve computação que as pessoas precisam para se desenvolver, para crescer. Conteúdo educativo tem pra caramba. Enfim, é um trabalho todo voltado para a educação e para a redução da desigualdade digital. Olha que maluco. Isso envolve criar as tecnologias mais sofisticadas possíveis para fazer isso funcionar. Por exemplo, logo no começo a gente percebeu que a gente poderia ter um problema muito sério se, por exemplo, se alguém tivesse um pouco de internet, fosse atualizar o Endless e quebrasse alguma coisa. Então a gente investiu nessa parada chamada OS3, que é uma maneira de você atualizar o computador. Funciona basicamente como um Git para sistemas operacionais. É uma coisa super sofisticada, super complicada, só que resolve um problema real para quem não consegue usar o computador, entende? Isso foi só um exemplo. Então tem outras coisas como distribuir um programa. Pra gente é super normal você pegar o teu celular e ver que tem uma atualização e o teu celular baixar um programa de 200 megas de novo, sabe? Porque a versão 2.1 é diferente da versão 2.0. Então você tem que baixar tudo de novo, 200, 300 megas, 150 megas, 200 megas. Pra gente é trivial, que, pelo menos aqui em São Paulo, você tá na cidade, você tem acesso à internet, até a internet pública tem acesso. Mas para quem tá a 3, 4 horas de carro do hospital mais próximo, isso não é uma opção, tem? Isso não tem cabimento você pensar que isso tá ok. Então como é que você vai atualizar um programa? Como é que você vai distribuir conteúdo educacional por aí? Se as pessoas não conseguem baixar o conteúdo, então você precisa criar coisas... Eu falei isso há muitos anos, estava dando um treinamento, e eu continuo batendo nesse ponto. A gente precisa criar as tecnologias mais sofisticadas para resolver os problemas mais simples. Que é colocar um computador na frente das pessoas e elas conseguirem usar. A Endless, a gente estava comentando antes de gravar, de gente que conseguiu o primeiro emprego por causa de um computador que recebeu um computador. Provavelmente não era o top de linha, não era nem segunda mão, mas a pessoa com aquele pouquinho mudou a vida completamente. A Endless tem centenas de histórias, milhares de histórias disso. A gente tem um appzinho super simples, que é para você criar um currículo. E tem histórias aqui no Brasil, número de mais de 3 dígitos de gente que conseguiu um emprego por causa disso. Conseguiu começar a trabalhar, conseguiu aprender alguma coisa que depois fez a pessoa crescer, mudar de vida. O acesso a uma informação que para muitos de nós é trivial, é absolutamente corriqueira. Basicamente é esse o trabalho da Endless. Eu trabalho na Endless com o desktop, então eu trabalho essencialmente a parte do Gnome da Endless. Eu faço... Se for colocar em palavras bem simples, eu faço o Gnome ser mais simples. Eu contribuo com o Gnome para o Gnome ser mais simples para a gente poder usar na Endless. Porque quem não sabe usar um computador vai ter dificuldade de usar uma tecnologia tão alienígena que é o Gnome, entendeu? E quando o Gnome funciona bem para todo mundo se beneficia. Então basicamente sou eu que cuido dessa parte aí do desktop. Isso é fantástico, né, cara? A gente está conversando aqui. E a possibilidade de você dar acesso à tecnologia, às pessoas e a quantidade de oportunidades que isso abre, né, na vida é incrível, né? E, rapaz, você falou comigo aqui, a biografia que você tinha mandado para mim também, que você também está trabalhando com componente do Flatpak e do FlatHub. Dá para você explicar um pouquinho o que seria Flatpak e FlatHub? Qual a importância disso e o que esse trabalho ajuda no universo Linux? Posso sim. Na verdade, eu me interesso pra caramba por essa parte. O que a gente está fazendo é fantástico. Então, quando a gente pensa em Linux, o mais normal é que o primeiro pensamento seja a distro, né? Ubuntu, o Fedora, o Arch, como eu falei, o Slackware. Enfim, tem uma diversidade enorme de distros aqui de Linux.
Só que um dos problemas que eu tenho experiência em primeira mão com esse problema, porque eu sou um desenvolvedor de aplicativos. Então, eu faço programas para a plataforma Linux, além de trabalhar com outras coisas que não são programas. Por exemplo, o GNOME Shell e o Mutter, enfim, essas outras coisas. Eu faço programas, tá? Que são, assim, o final de toda a cadeia de software é o programa. E aí, uma das coisas que a gente sempre tem problema é como distribuir isso para todo mundo. Como que fazer com que eu consiga desenvolver um negócio, entregar para você, e você consiga usar esse negócio. Entende? Esse problema é uma coisa que acompanhou a comunidade Linux e acompanha até hoje, se bem que no menor grau, acompanha a gente que desenvolve programas. Né? Por exemplo, quando se fala em o que o Linux precisa para dominar o desktop, sempre vai ter alguém que vai falar, não, precisa das grandes empresas para fazerem os programas, precisa, sei lá, da Adobe fazer os programas funcionarem. E aí sempre vai vir alguém que vai falar, não, mas vai fazer para quem? Vai fazer funcionar no Ubuntu, ou vai fazer no Fedora, ou vai fazer no Ciclano, ou vai fazer funcionar no Fulano? E aí o Flatpak está aí para a gente resolver isso, para resolver o problema de distribuição de aplicativos, e só de aplicativos, no mundo Linux. A ideia do Flatpak é mais ou menos, você pode fazer um paralelo entre como a App Store de um celular, a Google Play, ou então a App Store da Apple, funciona no celular, que é um centro, uma central ali que você consegue encontrar e baixar programas e atualizar eles e tudo mais. Só que, evidentemente, Flatpak é completamente software livre. Então, tudo, desde a máquina rodando o KVM, que é uma virtualização, rodando dentro dessa máquina virtual, está rodando software livre, que está rodando um servidor HTTP, que está rodando o Flatpak, o servidor do Flatpak, que está distribuindo os aplicativos, é tudo código livre. Aí o aplicativo vai para o teu computador, o Flatpak também cuida de todo o processo de distribuição. E é todo o stack, tudo é 100% código livre e aberto. O FlatHub é a principal App Store baseado nessa tecnologia do Flatpak. FlatHub é o hub do Flatpak, entendeu? É a central ali, é a principal loja de aplicativos quando se trata de Flatpak. Hoje a gente já tem mais de 2.000 aplicativos disponíveis lá. E eu acho fantástico, a gente está fazendo um trabalho grande para esse ano, se der tudo certo, a gente vai conseguir introduzir doações e pagamentos, então isso vai ser um atrativo para que as empresas e os desenvolvedores consigam ganhar dinheiro escrevendo software livre e publicando no FlatHub, usando o Flatpak. É claro que assim, Flatpak não está preso ao FlatHub, então você pode criar o teu servidor de aplicativos, você pode usar, acho que o Fedora também tem um servidor separado de aplicativos, mas o FlatHub é o principal, de longe que tem a maior oferta de programas. E o legal do Flatpak é que quando você coloca lá o teu programa no FlatHub e a pessoa vai lá e baixa no computador dela, você tem certeza que o que ela vai estar usando é o que você está distribuindo, é o que você fez. Se a pessoa tiver um problema, você, desenvolvedor, você vai conseguir reproduzir o problema. Você vai conseguir resolver muito mais facilmente as coisas. Enfim, isso vai melhorar a vida de todo mundo, né, velho? E aí vem com todas aquelas coisas que eu falei lá de internet, de não precisar baixar tudo, que a gente chama de atualização diferencial, né? Então, ao invés de baixar um programa novo de 200 megas, você vai baixar só a diferença entre a versão 2.0 e a versão 2.1, por exemplo, que é 2 megas. Sei lá, tô inventando uns números aqui, mas eu lembro que uns anos atrás eu fiz um teste e realmente atualizações diferenciais, elas reduzem em cerca de 95% o tamanho do download. E vem com outras garantias também, então o que está lá no servidor é o que você baixa no teu computador. Se quando você executa um programa que foi distribuído em Flatpak, o programa ele vai ser executado exatamente do jeito que o desenvolvedor arquitetou ele para ser executado, então ele vai estar usando as mesmas coisas que o desenvolvedor está usando. E aí vai facilitar a vida de todo mundo. Se você tiver um problema, você consegue falar para a pessoa que fez o programa, ela vai conseguir te ajudar muito mais facilmente, não vai ter mais aquela coisa de, mas se você rodar no Ubuntu, vai funcionar, só que no Ubuntu versão X não funciona, a versão Y não funciona, e no Fedora não funciona, mas o Fedora próximo funciona, não vai ter nenhum problema desse tipo mais. Isso acabou dentro do universo Flatpak. Então é basicamente isso, né? Flatpak é um jeito de você distribuir e executar programas. FlatHub é a principal loja de aplicativos baseado nessa tecnologia chamada Flatpak. E eles se complementam, né? Como o Yin e o Yang. Não adianta nada a gente fazer a tecnologia fantástica e não ter nada usando ela. Então a gente fez tanto a tecnologia quanto a loja de aplicativos. Cara, isso é sensacional, né? E você falou para mim também que você está trabalhando com OBS para Linux, né? E também com Pipewire. Dá para você contar um pouquinho para a gente sobre
o teu trabalho com o OBS, o que é o OBS, o que é o Pipewire, e o trabalho que você está desenvolvendo. Acho que você falou para mim que você tem um interesse em música também, não é isso? Uhum, Eu curto muita coisa, sabe? Isso é um problema. Eu curto coisa demais. Eu tenho muito interesse nas coisas. E música é uma coisa que eu gosto desde criança também. Curto pra caramba. O envolvimento com Pipewire, ele não tem exatamente a ver com música, mas ele me ajuda a manter esse hobby com bastante paixão, assim. Sobre o OBS Studio, então, acontece o seguinte, eu contribuo bastante com o Gnome, sou desenvolvedor, sou mantenedor de vários programas do Gnome, e lá para 2019 eu estava pensando, um dos problemas é que as pessoas parecem que acham que é mágica, né? Como que as coisas funcionam. E às vezes confundem, por exemplo, o modo de funcionamento de uma comunidade de software livre com o de uma empresa, que não poderia ser mais distante da realidade, né? E aí eu senti essa necessidade de mostrar os bastidores do que acontece quando alguém está desenvolvendo um programa em código livre, software livre. O que acontece? Quem são as pessoas? Como que elas fazem? Derrubar o mito de que tem um grupo chamado Gnome, na verdade, são indivíduos. Como se fosse um grande coletivo, entendeu? Cada um faz o que tiver interesse. Não tem uma entidade central pensando em quem vai fazer o quê. Eu queria exibir isso, mostrar as engrenagens da comunidade, como que alguém pode começar a contribuir, como que eu faço. Ver alguém desenvolvendo, eu acho que abre muito as portas, principalmente por derrubar a barreira do desenvolvedor místico, né? Do desenvolvedor que sabe tudo e tudo mais. Então, eu peguei uns anos atrás e senti essa necessidade. Falei, eu vou fazer lives de programação, desenvolvendo o Gnome. Fazendo as coisas que eu faço, já contribuindo no meu tempo livre. Só que, ao invés de só fazer isso, eu ligo a câmera e vou falando também. Aí o pessoal se junta ao redor da fogueira ali, a gente fica conversando, fazendo as coisas e tudo mais. E um dos programas é o grande programa que é a referência para isso, é o OBS Studio. Ele é basicamente o padrão da indústria quando se trata de transmissões ao vivo. Aí eu peguei, baixei o OBS Studio e falei, bom, beleza, vou começar a fazer isso agora, né? Já tenho o programa, já vi mais ou menos como é que funciona. Aí na hora que eu abri o OBS, eu falei, beleza, como é que eu faço ele capturar minha tela? Eu não conseguia fazer. Aí depois eu descobri que o OBS não funcionava com o Wayland, que é uma outra tecnologia aqui, relativamente nova. Eu falei, putz, cara, esse negócio não funciona no Wayland. Só que eu não quero voltar pro sistema antigo, eu quero usar o novo. Aí eu pus a mão na cabeça, respirei fundo e falei, vou corrigir essa porcaria. Aí eu fui lá e comecei a ver o que as outras pessoas tinham tentado, como que elas tinham tentado corrigir. Comecei a tentar corrigir também. Uma hora eu consegui fazer o negócio funcionar. Depois na segunda rodada eu consegui fazer o negócio funcionar muito bem. E aí o negócio foi crescendo, fui me envolvendo e hoje eu faço parte do time de mantenedores do OBS Studio. Cuido do OBS Studio para Linux, basicamente. Quem já pensou em fazer alguma transmissão certamente já ouviu falar desse programa. Ele é o padrão da indústria para isso. O meu envolvimento com o Pipewire é uma outra parada, tem um pouco a ver também, porque assim, falei de capturar a tela, né? Então o Gnome Shell vai lá, desenha as janelas uma em cima da outra, desenha a barrinha, desenha, sei lá, overview, desenha as coisas do Gnome Shell. E aí o OBS Studio quer isso, ele quer pegar essa imagem e colocar no YouTube. E aí como é que você faz esse negócio funcionar? O Pipewire, ele faz parte disso, ele é uma engrenagem disso. Então o Pipewire é basicamente a parte do computador que o Gnome Shell coloca uma imagem, o Pipewire vai lá e manda essa imagem pro OBS Studio. O OBS Studio usa o código do Pipewire para puxar essa imagem e poder colocar no YouTube, entendeu? Então ele faz a transmissão entre um programa e outro. Como eu estava trabalhando no OBS Studio e no Gnome Shell e no Mutter, para fazer tudo esse monte de coisa, esse conglomerado de programas funcionar entre eles, acabei encontrando problemas também com o Pipewire no meio e comecei a corrigir também, e agora eu estou envolvido também um pouco com o projeto. Na verdade, é basicamente assim que as pessoas se envolvem com um software livre, elas encontram um problema, tentam resolver e de repente elas estão lá trabalhando no negócio, entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. E é como você falou, você está envolvido com pouca coisa, né? E, cara, tocando nesse aspecto aí que você está lidando com tanta coisa bacana e você tem contribuído com tanta coisa aqui para a comunidade Linux em geral, né? Isso são todos os produtos que estão sendo usados por, como você mencionou, várias distribuições diferentes. Você está ajudando também a aumentar a possibilidade de ter menos problemas. O programa funciona numa distro, não funciona na outra. O que você admira na área de tecnologia que você... Não é o que você está trabalhando hoje, mas que você gostaria de eventualmente trabalhar algum dia? O que seria esse tipo de coisa que você pensa? Pô, essa tecnologia que é bacana, eu quero trabalhar com isso aqui um dia. O que seria isso? Ai, cara, isso é difícil de eu responder, porque eu me interesso por tudo, cara. Eu acho tudo fascinante. Isso é um problema.
Eu acho tudo legal pra caramba e quero participar de tudo e não tenho tempo nem energia pra fazer tudo. O que eu admiro na tecnologia, em geral, não de alguma tecnologia específica, mas é como é desproporcional o impacto que um pedaço de tecnologia tem na vida de uma pessoa. Isso é muito maluco, né? Assim, indo milhares de anos atrás, o que era tecnologia na época era pegar uma pedra e quebrar uma noz, sabe? Mas isso já foi, assim, fenomenal. Já mudou a história de uma espécie inteira. Pegar uma pedra e bater uma noz, quebrar a casca e comer o que está lá dentro. Hoje a gente pensa em tecnologia, e principalmente quem já nasceu embebido nesse mundo, que já tem smartphone na mão, que já tem, talvez não perceba quão enraizada é a tecnologia na sociedade, na nossa vida cotidiana. O fato de você poder virar uma manivela e sair água é tecnologia, cara. Isso mudou a história do ser humano. O fato de você conseguir girar um botão e apertar um outro botão e fazer fogo é a tecnologia mudando completamente a vida e a sociedade, sabe? Eu acho que eu fico fascinado de ver, só de falar já me brilha os olhos, mas eu fico fascinado de o quão desproporcional é o impacto que tem cada pedaço de tecnologia. Eu nasci numa época, parecendo até velho falando isso, né? Eu não sou tão velho assim, gente. Mas quando eu nasci, a internet não estava aí. Eu passei a maior parte da minha infância e minha primeira adolescência praticamente desconectado, e quando eu estava conectado era conexão de escada, era contada por minuto. A gente não podia... Eu lembro de baixar uma distro Linux, qual que era? Acho que era o Kurumin, e precisei de 2 semanas para fazer isso acontecer. Talvez hoje isso seja quase surreal, você pensar em 2 semanas para baixar alguma coisa, principalmente nos grandes centros urbanos. Né? Você tem acesso tão fácil às coisas. 3G, cara... Naquela época, quem imaginar que você ia pegar um pedaço de ferro que mostra luz e você consegue usar o dedo para interagir? Eu acho isso fenomenal. Eu acho, honestamente, que me entristece um pouco saber que muita gente não tem acesso a isso, né? Porque é tão potente, é tão intenso essa mudança que, para mim, deveria ser um direito básico de todo ser humano ter acesso a isso. Sobre o mundo Linux, especificamente, o que me interessa, o que eu acho fascinante? Cara, eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que a gente está dentro desse universo Linux justamente porque a gente tem tanta gente envolvida por vontade própria, sabe? Por interesse. A gente tem o kernel Linux do desktop, ele tem uma qualidade de engenharia, qualidade tecnológica que é admirável, absolutamente admirável. Coisas como, por exemplo, o Pipewire, que para muita gente talvez nem esteja usando ainda, mas é uma mini revolução. A gente já saiu do estado de que as pessoas estavam discutindo se o Linux funciona para áudio ou não, e já estão comparando com o Mac, entendeu? É esse o tamanho do pulo que a gente deu. Tem um potencial enorme, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo de displays, de monitores, HDR, cores, no kernel também, porque pode não parecer, mas isso envolve muito gerenciamento de energia elétrica dentro do computador. E isso envolve muita otimização no sentido de fazer o teu computador consumir menos energia. O objetivo geral é fazer o computador, quando ele consome menos energia, ele consegue consumir a mesma quantidade e fazer mais coisas, entendeu? Só que, por exemplo, dentro da perspectiva da Endless, você fazer o computador consumir muito menos energia é fantástico, porque alguém, por exemplo, uma comunidade no Malawi que a gente está trabalhando junto, pode colocar aquele painel solar para gerar energia elétrica e fazer teu computador funcionar por uma semana, entendeu? Então tem tanto a perspectiva de quem quer otimizar para fazer o computador fazer mais, e também tem a perspectiva de quem quer otimizar para fazer o computador fazer por mais tempo, entendeu? Tá tendo muito avanço, principalmente na stack gráfica, hoje em dia, nesse sentido, e eu acho que isso está sendo uma mini revolução também dentro do universo tecnológico. Eu acho que no futuro, eu sei que estão se falando muito de meta, de realidade virtual, mas isso ainda não é uma realidade palpável para a maior parte das pessoas. E eu não sei se isso vai ser uma realidade palpável no meu tempo de vida. Eu duvido. Eu acho que o futuro da tecnologia hoje vai ser levar ela para quem não tem acesso. É especificamente por isso que eu continuo trabalhando na Endless. Eu acredito nessa missão. Eu acho que esse é o futuro. Não é você pegar e fazer uma pessoa que já tem acesso a tudo ter mais entretenimento ou ter uma forma de interação diferente. É pegar o que já tem e espalhar para todo mundo, para não ter mais barreira nenhuma. Ô Jorge, você teria alguma recomendação para quem está começando? E hoje a gente eu vejo lá no nosso grupo, tem muita gente que está assim, tentando entender o que é programação, o que é computação, se eles acham que é para eles, que não é. O que você recomendaria para essas pessoas em geral? Isso é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes. O que eu sempre falo
é seguir os próprios interesses, sabe? Tem muita gente que pergunta se tem alguma recomendação de um livro ou de algum tutorial, alguma coisa assim. Mas a verdade é que eu não tenho. Eu acho que o jeito mais interessante, intrigante e interativo de você aprender é fazendo. Isso não tenho dúvidas. Talvez a barreira seja muito maior para quem não tem nem ideia de onde começar. O projeto Gnome, a gente tem uma iniciativa chamada Newcomers, que em uma tradução literal seria novatos, né, iniciantes. Posso até deixar o link com você, Marcelo, para o pessoal poder acessar depois. Que é basicamente um passo a passo para você fazer a tua primeira contribuição para o projeto Gnome, com código. Talvez seja a maneira mais fácil é você pegar e fazer um programinha, ou seguir algum tutorial na internet. Mas a minha recomendação é sempre tentar se divertir no meio do processo. Eu não me importo muito especificamente com qual linguagem de programação você tem que escolher, que tecnologia que você tem que usar. Eu não tenho muito interesse em debater esse tipo de coisa, sabe, Marcelo? Eu acho que o mais interessante é você testar tudo que você tiver vontade de testar, fazer tudo que você tiver vontade de fazer e se divertir pra caramba no meio do processo, porque é quase uma gamificação do processo de aprendizagem, sabe? Se você não estiver se divertindo, dificilmente você vai achar que isso vai ter futuro. Então, para mim, isso é o mais importante. O projeto Gnome tem formas documentadas de como você pode ajudar, tem vários tutoriais que a gente pode colocar vários links aí depois, para quem tiver interesse. Mas assim, o projeto Gnome é uma comunidade e a parte mais fundamental e interessante da comunidade é justamente você interagir com outras pessoas. Então você quer fazer alguma coisa, você não vai lá só ler código, sei lá, ler livro e seguir tutorial. Você vai falar com outras pessoas, conversar, esclarecer suas dúvidas. A gente tem um grupo brasileiro do projeto Gnome, a gente tem a comunidade internacional e a gente está sempre ajudando todo mundo, toda hora, a fazer tudo. Ô Jorge, tem alguma pergunta aqui que você acha que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito até agora aqui? Ah, não sei, eu acho que não, hein, Marcelo? É que a sensação que eu tenho aqui é que a gente poderia ficar conversando por umas 3 semanas, pelo menos, que tem assunto aqui pra gente desenvolver, né? Ah, não, com certeza. A gente poderia ter falado mais sobre música, produção musical, produção audiovisual, que é uma parada que eu me interesso pra caramba. Eu tô tentando gravar, inclusive, algumas composições. Vamos ver no que vai dar. Conta pra gente um pouco sobre isso. Você toca algum instrumento? O que você está usando dentro da plataforma Linux? O que você está usando de aplicações e sistemas para tentar te ajudar nesses projetos? Eu toco instrumentos musicais há muito tempo, desde que eu era criança. Mas nesses últimos anos, eu não sei, meu interesse se renovou, sabe? E eu toco guitarra, toco violão, eu toco um instrumento musical grego chamado buzuki, teclado, tem várias coisas que eu curto tocar. E para mim, um dos motivos de eu achar que, por exemplo, o Pipewire é uma mini revolução é justamente porque eu tô conseguindo gravar coisas com Pipewire, tô conseguindo escrever. Eu ia falar fanático, mas talvez tenha uma conotação muito negativa, mas eu tenho um modo estrito de usar meu computador e é completamente baseado em software livre. Então, onde eu puder usar, eu vou usar. E onde eu não puder, se eu tiver energia, eu vou fazer uma alternativa, entendeu? Pipewire tá aí, software livre. Eu uso o Ardour, que é uma Digital Audio Workstation, uma DAW, né? Tipo um Photoshop, só que para áudio. Você pode fazer tudo ali. Eu uso isso para gravar. Tem uns programas da comunidade, tem o Looper, por exemplo, que é do Daniel Garcia Moreno, que é um grande colaborador aí do Gnome também, que eu uso para fazer loops e ficar tocando em cima. Sei lá, cara, tem uma porrada de programa que é tudo software livre. Guitarix, tem Ardour, tem o Hydrogen, tem o Easy Effects, que inclusive é feito por um brasileiro. Você consegue colocar efeitos especiais no áudio do teu computador. Tem o Z-Rhythm, que é uma outra workstation para você trabalhar com áudio. Eu uso tudo isso. Fico gravando, vou lá, coloco um efeito, faço um negócio, faço assim, assado. Uso o Hydrogen para fazer uma bateria para minha música. Quando eu tenho pedal, eu vou lá e uso o pedal para fazer os efeitos. Quando eu não tenho, eu uso qualquer plugin software livre para fazer. Enfim, tô tentando fazer tudo usando software livre e tá dando certo. Tá funcionando. Olha que legal. Tá tudo funcionando. Isso é bacana demais, né? Você conseguir usar todo o software livre para fazer uma coisa que você gosta, que você tá afim, isso é sensacional. Planos para o futuro? Alguma coisa que você possa compartilhar aqui com a gente? É uma boa pergunta. Tem coisa legal acontecendo aí na frente do Gnome. Gnome 43 vai vir com muita coisa legal, vai vir com calendário novo, vai vir com esses miúdos que vão se somando, sabe? E fazem o negócio ficar mais agradável.
Tem muita coisa legal acontecendo no OBS Studio, mas infelizmente eu não vou poder falar por enquanto. Mas o pessoal vai ver, talvez ano que vem. É legal pra caramba. A gente tá fazendo uma pesquisa de usabilidade, né? Um questionário. Quem usa o OBS Studio para fazer transmissões, ou fazer gravações, ou gravar suas aulas, ou enfim, para qualquer coisa, quiser participar, vai ser muito bem-vindo essa participação. Cara, tem muita coisa acontecendo no FlatHub, no Flatpak. No FlatHub a gente tá trabalhando sem parar para colocar apps oficiais, né? Um selo de oficial nos apps que são mantidos pelos próprios autores, pelos próprios desenvolvedores. E também pagamentos dentro da App Store. Então, você vai poder, por exemplo, doar, se você quiser, claro, você vai poder doar por um programa, ou então o desenvolvedor de um programa vai poder colocar um valor sugerido para você pagar pelo programa. E a ideia, em geral, aqui é fazer com que a plataforma Linux seja vista como uma plataforma viável para você ganhar a tua vida fazendo software livre, sabe? Que é o que a gente ama tanto. E é tão difícil conseguir um emprego na área e tal, mas isso vai ser mais uma porta que a gente vai poder abrir para as pessoas poderem ganhar o próprio sustento escrevendo os programas em código aberto, que é um sonho, né, para muita gente que trabalha com isso. Pipewire também, a gente está trabalhando com Flatpaks e portais e Pipewire para fazer toda a experiência no desktop ficar assim zeradinha, redonda, fantástica. Estamos trabalhando com o pessoal do Google para melhorar a integração do Google Chrome, do Chromium com o desktop Linux. Estamos trabalhando com a Microsoft para ver se a gente consegue fazer a Microsoft investir no Flatpak. Então, a gente está tentando fazer muita coisa, cara, e isso com certeza a gente vai ver os resultados de todos esses esforços, todas essas frentes de batalha nesse ano e no próximo, tenho certeza. Muito bacana, o que não falta parece coisa para fazer e para acontecer no futuro próximo aí. E com relação a dicas, você tem alguma sugestão de livro, não necessariamente de tecnologia, coisa que você curte, que você quer compartilhar aqui com a nossa audiência, livro, música ou filmes? Eu não sei o quão relevante vai ser essa dica, mas tem uma parada que eu tô curtindo pra caramba, que chama PBS Space Time. É um canal sobre astronomia e física quântica. Legal pra caramba. Não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas eu me interesso demais por essas coisas e eu tô rushando, tô fazendo speedrun de todo o material que eles têm. É um canal educativo, né? Muito bom, muito bem escrito, muito bem feito. Tô adorando. E você quer deixar alguma informação para contato, rede social, alguma coisa, alguma forma das pessoas contactarem você? Eu não tenho redes sociais, eu tento não participar dessas coisas para manter minha saúde mental em dia, mas se alguém quiser entrar em contato, eu tô no grupo do GNOME Brasil, no Telegram, eu tô nos canais de RC e da Matrix do GNOME, gnome.org, e eu também tenho um site que é feaneron.com. Tem um formulário de contato lá. Essas são as maneiras que eu disponibilizo para entrar em contato comigo. Muito bom. E, Jorge, eu queria aqui, cara, novamente agradecer. Para você já são mais de 2 horas da tarde num sábado, né? Para mim aqui são um pouco mais de 10 horas da manhã. E queria novamente agradecer o teu tempo e todo esse conhecimento aqui que você compartilhou nesse papo. Como eu disse, acho que a gente tem aqui, podia ficar aqui conversando por 3 semanas tranquilamente, que ainda é ter muita coisa para conversar. Então, agradeço muito o teu tempo e desejo aí todo sucesso para ti. Obrigado, Marcelo. O prazer foi todo meu. São 2 horas da tarde e eu poderia ficar mais um tempão também falando. Se eu conseguir, com tudo isso que a gente conversou, de conseguir motivar alguém a usar, contribuir, participar das comunidades de software livre, a minha missão vai estar cumprida. O que eu quero mais ver é o povo brasileiro participando disso tudo. A gente tem, como um contribuidor de software livre, eu acho que tem muito brasileiro fazendo muita coisa que o resto do Brasil não sabe, cara. Olha que loucura. A gente fica olhando tanto pra fora e a gente não percebe que tem tanto talento aqui dentro. Tem muito talento. Então, se eu puder ter encorajado alguém a participar, entrar em contato, se entrosar na comunidade, eu já vou ter cumprido a minha missão aqui. E, obviamente, eu agradeço o canal para poder ter passado essa mensagem, né, Marcelo? Prazer é meu, cara. E vamos conversando e vamos tentando incentivar as pessoas a se envolverem e evoluir na vida também. Um abração, Jorge. Abraço. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.